Meus amigos, meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao Evangelho no Lar do Grupo Espírita Garimpeiros da Luz, aqui em Natal, Rio Grande do Norte. É sempre com muita alegria que aqui retornamos para o nosso encontro, o encontro da família com Jesus, um encontro singelo, humilde, mas e breve, não é? Mas com muito carinho, porque é muito importante nós estarmos juntos para as reflexões em torno da mensagem do Cristo, a mensagem libertadora, transformadora, que nos apresenta o caminho a ser seguido para alcançarmos tudo aquilo que tanto almejamos, que é a paz, que é a felicidade para a qual Deus nos criou um dia. Então, não vamos esquecer o recipiente com a água, que essa água é fluidificada durante a nossa reunião de estudo e que devemos ingeri-la ao término do estudo com muita convicção, com fé e na certeza de que ela nos trará benefícios que estamos a necessitar. Então, façamos agora a nossa leitura preparatória, livro Pão Nosso, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Hoje a mensagem é a 133. O grande futuro. Mas agora o meu reino não é daqui. Jesus. Registro de João, no capítulo 18, versículo 36. Desde os primórdios do cristianismo, observamos aprendizes que se retiram deliberadamente do mundo, alegando que o reino do Senhor não pertence à terra. Ajoelham-se por tempo indeterminado nas casas de adoração e acreditam efetuar na fuga a realização da santidade. Muitos cruzam os braços à frente dos serviços de regeneração e, quando interrogados, expressam revolta pelos quadros chocantes que a experiência terrena lhe oferece, reportando-se ao Cristo diante de Pilatos, quando o mestre asseverou que o seu reino ainda não se instalara nos círculos da luta humana. No entanto, é justo ponderar que o Cristo não deserdou o planeta. A palavra dele não afiançou a negação absoluta da felicidade celeste para a terra, mas apenas definiu a paisagem então existente, sem esquecer a esperança ao porvir. O mestre esclareceu: mas agora o meu reino não é daqui. Semelhante afirmativa revela-lhe a confiança. Jesus, portanto, não pôde endossar a falsa atitude dos operários em desalento, tão somente porque a sombra se fez mais densa em torno de problemas transitórios ou porque as feridas humanas se fazem por vezes mais dolorosas. Tais ocorrências, muitas vezes, obedecem à pura ilusão visual. A atividade divina jamais cessa, e justamente no quadro da luta benéfica é que o discípulo incumbirá a própria vitória. Não nos cabe, pois, a deserção pela atitude contemplativa e sim avançar confiantemente para o grande futuro. As reflexões do Espírito Emmanuel nos convidam a ficar sempre atentos no nosso cotidiano, fervorosos através das nossas ações, das nossas atitudes, diante das circunstâncias, diante das dificuldades, e não simplesmente achar que se o reino, né, como Jesus disse, o seu reino não é ainda deste mundo, então não vamos fazer nada, vamos só contemplar a vida. Não, não é isso que Emmanuel nos propõe. Nos propõe exatamente não a fugir, mas a ficar atentos e a ficar em ação positiva, benéfica. Então, meus amigos,
Façamos agora a nossa prece inicial. Elevar nossos pensamentos, os nossos corações ao Altíssimo, nos conectando com as forças do bem existentes no universo. Senhor Jesus, estendei vossas mãos compassivas sobre nós, ajudando-nos no estudo que agora iremos realizar, a compreender o significado, o sentido dos vossos ensinamentos. E fortalece-nos, Senhor, para que tenhamos forças e energia para nos transformarmos, colocando em vivência, em prática, o vosso Evangelho de luz. Fica conosco, Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Bem, meus amigos, na mensagem 31 do livro Florações Evangélicas, ditado por Joana de Ângeles Adivaldo, ela vem fazer referência à humildade. E faz essa referência se dirigindo ao capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. E o capítulo 7, ou 7º, vai tratar de uma bem-aventurança. Bem-aventurados pobres de espírito. E são palavras de Jesus, como sabemos, em suas bem-aventuranças, quando ele diz: bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus, portanto, está nos dizendo que o reino dos céus é dos pobres de espírito. E ele inicia assim o Sermão da Montanha com essa bem-aventurança, nos dizendo que o reino dos céus é dos pobres de espíritos. É lógico que os homens orgulhosos, os homens vaidosos de sua inteligência não vão compreender e nem tampouco aceitar que o reino dos céus seja dos pobres de espírito. Aliás, eles não conseguem se elevar até Deus, porque para eles, em seu orgulho, em sua vaidade, no autoconceito que fazem de si mesmo, considera as coisas divinas e dignas da sua capacidade, da sua inteligência, da sua condição humana. Então, as coisas divinas, para esses homens orgulhosos e vaidosos, não merecem a sua atenção. E vão se recusar a aceitar o mundo invisível e a existência de algo que esteja acima de seu entendimento. Muitos questionam a existência de Deus, né? Exatamente porque o seu orgulho e a sua vaidade não permite que eles entendam, nem tampouco aceitem algo que esteja acima daquilo que eles entendem. O que se deve, então, entender por pobres de espírito? Os analistas do Evangelho, adulterando por completo o sentido dessa máxima, pretendem que ela proclame bem-aventurados os limitados de inteligência. E sem dúvida, uma interpretação insustentável, porque se verdadeira fosse, não haveria lugar nos céus para os que tivessem inteligência plena, como o próprio Jesus e tantos outros espíritos elevados. O pobre de espírito pode ser compreendido, para muitos, como aquele que adota a posição de descrente e insensato, que não apresenta valores espirituais. Não, pobre de espírito é aquele que não tem valores morais, valores espirituais. Ah, fulano é um pobre de espírito, é um moralmente decadente,
ele é uma pessoa que não tem nenhum valor moral, espiritual. E, no entanto, na ótica evangélica, pobres de espírito são os humildes, os que, examinando-se, sentem o peso e a extensão das próprias necessidades de renovação. São os que se reconhecem sempre necessitados dos valores espirituais. Ou seja, os pobres de espíritos, eles compreendem as suas necessidades, as suas imperfeições, a sua necessidade de renovação, a sua necessidade de se melhorar, de progredir, de evoluir. Há aqueles que se acomodam a efêmeros padrões morais, ou se mostram satisfeitos com seu estado, por ignorância, orgulho, e estacionam. São aquelas pessoas que acham que já chegaram ao melhor nível das suas vidas, que não tem mais o que avançar, que não tem mais o que progredir, certo? Aí estacionam, não trabalham mais, não avançam mais. Outros entendem que não é preciso cultivar caráter nobre e reto, porque sempre foram assim, estão dentro do previsto. E por outro lado, Jesus derramou o sangue para redimir toda a humanidade, numa interpretação equivocada do enunciado de Jesus. Ou seja, o que é que nos dizem os espíritos, a espiritualidade? Como é que se interpreta os pobres de espírito? Pobre de espírito é aquele que não tem mais o orgulho, a vaidade, que não se acha superior a ninguém, que não se acha melhor do que ninguém pelo simples fato de estar em uma determinada posição social, por uma determinada posição econômica, por ter alcançado um nível social de projeção, por ter adquirido fama, dinheiro, títulos. Há pessoas que são tão orgulhosas e vaidosas que não sabem se referir aos seus como fulano, meu genro, fulana, minha filha. Não, dizem fulano, meu genro, brigadeiro, procurador da República, minha filha, advogada de renome, médica de destaque, médica que está nos mais altos cargos, sempre se refere assim, não sabe se referir à pessoa, ao valor da pessoa. A minha filha maravilhosa, uma pessoa que me dá sempre muita alegria, pessoa íntegra, religiosa. Não. Fazem questão de dizer o cargo transitório e provisório que a pessoa tem. Eu conheço algumas pessoas assim. O meu sogro fulaninho, desembargador da República, ele esteve doente, ele fez isso, fez aquilo. Por que não dizer, o meu sogro passou por uma experiência tão difícil, tão amarga, esteve bastante doente, e por aí vai. Isso denota o quê? O nosso nível de valorização da vida. A vida, ela é vista, ela é analisada a partir da matéria, dos valores materiais. Esses valores materiais que dizem respeito à posição que a pessoa ocupa. O valor da pessoa é pela posição que ocupa, pela situação econômica, pela situação financeira. Esse é o valor da pessoa, e não o valor da pessoa pela sua essência, pelas suas qualidades, pelas suas virtudes, pelo bem que faça. É lamentável, mas isso ocorre nos dias de hoje. E como ocorre?
As redes sociais estão aí valorizando cada vez mais a aparência, os bens materiais da pessoa, as conquistas terrenas materiais, os milhões que a pessoa ganha. Não estamos aqui desprezando as conquistas terrenas, porque são permitidas por Deus. Deus permite que alguém chegue à riqueza, que construa fortuna para usufruir, para ter qualidade de vida, mas sobretudo para fazer o bem, para crescer, para progredir, para evoluir. A pessoa pode ter bens materiais, uma fortuna expressiva, estar aí numa posição social de destaque e ser pobre de coração, porque não tem orgulho, não tem vaidade, não acha que é melhor do que os outros por conta dessa sua condição, tem consciência de que tudo é passageiro, que um dia quando partir tudo vai ficar. E há aqueles que talvez não estejam nessas fileiras da fortuna, da riqueza, que tenha que lutar no cotidiano muito pela sua sobrevivência e seja uma pessoa que não seja pobre de espírito. Aquela pessoa arrogante, prepotente, que se orgulha do que tem, do pouco que tem, que se envaidece, que deixa as conquistas, por menores que sejam, subir a cabeça. Pessoas que não se sentem, pessoas que não se sentem irmãs dos outros, mesmo sendo uma pessoa de condição financeira, de condição material, vamos assim dizer, humilde, mas se acham melhores do que os outros. Isso acontece, a gente sabe, se a gente analisar, todos nós vamos identificar no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, essas situações. Então, o pobre de espírito é exatamente aquele que já se libertou do orgulho, da vaidade, que não se acha melhor do que ninguém, que compreende a situação na qual se encontra e que seus irmãos também se encontram. E diz mais: o pobre de espírito nutre o princípio de que todos podem ser melhores do que ele, mais instruídos, mais experientes do que ele, daí ter prudência em todas as circunstâncias e em qualquer lugar. Ele não vai se expor num lugar achando que é o mais sábio, que é o mais competente, que é o mais preparado. Sofre resignado, porque Deus é justo. Quando erra, constata mais uma vez a presença das próprias imperfeições. Perdoa sempre, porque constantemente carece de ser perdoado. Isso é tão importante. Compreender, perdoar, porque sabe que também necessita do perdão e da compreensão dos outros, porque nós erramos. Mas tem pessoas que não admitem um erro. Não admitem nenhuma orientação, porque já vai dizendo, eu sei fazer. Eu sempre fiz e ainda continuo sabendo fazer. E certa vez eu ouvi uma criatura dizer, a verdade é a minha verdade. Ou seja, não admitia erros. Não admitia se enganar, se equivocar. E era uma pessoa simples, uma pessoa assim, simples do ponto de vista material, né? Uma pessoa simples, que não tinha condições econômicas, financeiras, além do necessário para o seu cotidiano. E tinha uma arrogância maior do mundo. Não admitia jamais que alguém dissesse que ela pudesse melhorar em algum aspecto, em alguma situação. Ela se enganou, não admitia.
Então, o pobre de espírito é aquele desprovido do orgulho, da vaidade, da arrogância, da prepotência. É aquele que entende a sua condição de ser imperfeito, suscetível a errar, porque sabe das suas imperfeições, que se esforça para perdoar, para compreender, porque sabe que também necessita, né, do perdão, da compreensão do seu semelhante. Ajuda sempre, porque reconhece que não consegue viver sem a colaboração de terceiros, dando graças a Deus a todo momento, porque são muitas as expressões de misericórdia em sua existência. Ele percebe que Deus é misericordioso para consigo, para com ele. O reino dos céus será dos pobres de espírito, daqueles que têm a simplicidade de coração e a humildade de espírito. Reino esse que é também o estado de espírito da felicidade plena, da doce paz e da alegria espiritual. São reflexões que nós tiramos do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata exatamente no capítulo 7 dos pobres de espírito, dessa primeira bem-aventurança. E nesse capítulo, Joana de Ângeles, ela destacou exatamente o item que trata da humildade. No capítulo 7, sétimo, item 11, no terceiro parágrafo, em que ela vai nos falar da humildade, que faz parte das instruções dos espíritos. Espíritos como Lacondé e Adolfo, bispo de Argel. Eles dão essas instruções sobre o orgulho e a humildade. E nos diz o quê? Ele vai nos dizer: orgulho e humildade são temas recorrentes no Evangelho, notadamente nesse capítulo, né, que trata dos pobres de espíritos. A espiritualidade refere-se ao orgulho como um dos filhos espólios do egoísmo, gerador de transtornos emocionais no ser que ele é vítima. De todos os males, o orgulho é o mais terrível, pois deixa em sua passagem o germe de quase todos os vícios, como paixão pelos bens materiais, vaidade, ciúme, inveja, presunção, anulando as ações nobres como a caridade, a humildade e a compaixão. Por que existe o orgulho? Ele existe em decorrência da ignorância dos reais valores da vida, que leva o homem a pensar egoisticamente na sua realização pessoal e a tratar com desprezo os seus semelhantes. A mentora espiritual Joana de Ângeles explica que o ser humano, na fase inicial da sua existência, tem sensações em predomínio do comportamento, até que pouco a pouco as manifestações psicológicas se expressam, apresentando-se como emoções. Depois, lentamente, à medida que o ser supera o egocentrismo do seu estágio infantil, os sentimentos desabrocham. Não sabendo canalizar as emoções, surgem sentimentos doentios, como, por exemplo, o orgulho. E eles vão fazendo assim reflexões e vai nos dizer também
O antídoto do orgulho é a humildade, virtude essencial no crescimento espiritual, que nivela os homens e os eleva moralmente, eliminando a falsa ideia de superioridade de uns frente aos outros. O benfeitor Emmanuel nos traz reflexões em torno da humildade, que é o reconhecimento da nossa pequenez diante do universo. Não é servidão, é sobretudo independência, liberdade interior que nasce das profundezas do espírito, apoiando-lhe a permanente renovação para o bem. Seu reflexo da humildade, atributo de Deus no reino do eu, a pessoa sente-se propriedade exclusiva dos bens que a cercam, despreocupada da sua condição real de espírito em trânsito nos correios evolutivos. Que reflexão! Sempre que nos vejamos inclinados a envaidecermos por qualquer coisa, recordemos que achamos-nos ligados à vida de Deus, que a benefício da nossa própria vida, ainda hoje, tudo pode rearticular, refundir, refazer ou modificar. Ou seja, não adianta ficarmos inclinados à vaidade por situações que estamos a vivenciar, situações de privilégios, vamos assim dizer, porque tudo está na mão de Deus, que vai redirecionar tudo, rearticular, refazer, modificar e a nossa situação se transformar totalmente. Então, Joana de Ângeles nos diz que a humildade, pela força da sua fraqueza, nunca vai atingida. A lisonja não envaidece, a zombaria não a humilha. É inatingível pelo mal em qualquer expressão como se apresente. Conquanto Jesus fosse o arquiteto sublime da terra, não se desconsiderou a carpintaria singela de José. Caminhou imersos trechos descampados de solos agrestes a serviço do amor. Conviveu com os mais difíceis caracteres, sem melindres, sem falsa superioridade. Tão logo se fez aos infelizes que o acompanhavam, que nem todos acreditaram fosse ele o escolhido. No entanto, ainda aí não usou a presunção de convencer ninguém, fazendo tudo aquilo para quanto veio e depois retornou, sereno, sem abandonar os a quem veio amar. Lição viva e desafiadora, a sua vida é convite para que meditemos e vivamos, incorporando à nossa existência essa pérola sublime de redenção espiritual, a humildade. Então, meus amigos, mais uma reflexão em torno desse grande ensinamento de Jesus, como tantos outros, que são necessários a essa nossa libertação, a libertação das nossas imperfeições. Então chegou a hora de fazermos as nossas vibrações, emitindo um sentimento, um pensamento de amor, de perdão, saúde, paz, fé, esperança. Desejosos de que nossas vibrações envolvam todos nós, assim como a nossos irmãos necessitados. Senhor nosso Deus, mais uma vez rogamos, Senhor, pela paz entre as nações, pelo entendimento entre os governantes, para que vençam o egoísmo, a ganância pelo poder, pelo domínio econômico dos seus semelhantes, inclusive pela paz, pelo entendimento em nosso país, pelo fortalecimento da doutrina espírita, para que ela permaneça em sintonia
com a codificação e com o Evangelho do Cristo. Rogamos, Senhor, pelo perdão e concórdia junto daqueles que não sintonizam conosco. Por todos os enfermos que estão nos hospitais, nas clínicas de repouso, nos asilos, pelas ruas, em seus lares, onde estiverem, para que encontrem o lenitivo para suas dores e, se possível, a cura. Por todas as famílias, para que o Evangelho do Cristo chegue aos lares, levando harmonia aos corações. Façamos agora uma breve pausa para que cada um apresente as suas próprias rogativas. Senhor Deus, recebei as nossas rogativas, Senhor. Concedei-nos a vossa graça, que ela nos envolva, nos fortalecendo, nos impulsionando à prática do bem, nos impulsionando à reforma íntima, a fim de que possamos permanecer com fé e esperança em nossos corações. Pai nosso que estais em toda parte, glorificado e santificado seja o vosso nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o vosso reino de amor e sabedoria. Seja feita a vossa vontade acima dos nossos desejos, aqui na terra e em todos os ciclos espirituais. O pão do corpo, o pão do espírito, dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores com esquecimento de todo o mal, não permitindo que venhamos a cair nas tentações das nossas próprias inferioridades. Livra-nos, Senhor, de toda maldade, pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre, que assim seja. Com esta prece encerramos o Evangelho de hoje, desejando a todos uma semana de saúde, paz e harmonia. Até breve.